Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que está aqui para fazer isso assim, ó, com a energia. Fazer com que ela gire infinitamente e positivamente a nosso favor. Porque é isso que a gente faz. E também com uma intenção muito grande, a intenção de positivar nossas trajetórias como reencarnados. Pensando nisso, eu trouxe um tema muito diferente, um tema que tem que ser discutido com muito amor, muita dedicação e, claro, vai esclarecer muitas das dúvidas das pessoas. E o tema de hoje é vampirismo, exatamente, parasitismo espiritual ou material. Ai, vampirismo dentro do espiritismo? Sim, vampirismo dentro do espiritismo. Vamos entender? Gente, esse nome aí já é conhecido por todos nós. O termo vampiro é usado para descrever um ser fictício, mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas ou, no geral, suga o sangue de um ser vivo para não morrer. Então, tanto o conceito na língua humana quanto no próprio espiritismo não estão muito distantes um do outro. Na codificação de Kardec, o vampirismo é um tipo de obsessão caracterizada pela condição de parasitismo psíquico. Parasita, é muito forte a palavra, e é isso mesmo. Onde um ou mais dentre os envolvidos, sendo eles espíritos desencarnados ou encarnados, olha isso, se nutrem das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação com vários prazeres viciosos da vida material. Numa associação perfeita. E podemos considerar que o vampiro fictício dos humanos, para sobreviver, né, no caso esse aí que é criado pela literatura, precisa sugar o sangue dos vivos. Assim como um sangue suga, ou seja, ele se alimenta da energia vital que circula na matéria para a sustentação da vida no corpo físico, para não morrer. É interessante. Então, peraí. Mas vampirismo existe de verdade, sim, e não é um morcego ou um humano que vira um morcego que tem dentes enormes que morde seu pescoço e suga seu sangue. Não é sobre isso, não é sobre isso, entenda. Interessante a gente entender porque nas histórias que conhecemos, um vampiro ele é carbonizado se exposto aos raios de sol. Tem o alho como um produto que o repele. Não entra em solos sagrados, dorme em caixão, teme a cruz de todas as formas. E a pessoa que é mordida por um vampiro se torna um também. Regrinhas criadas pelo escritor que inventou esse mito. E materializaram sua imagem no mundo fantasioso dos humanos. E olha que o autor quase acertou a descrição real desses seres. Vou fazer um adendo nessa história aqui para explicar para vocês o seguinte. Vocês sabiam que os maiores escritores da humanidade, da nossa história, são grandes médiuns videntes? Exatamente. Se a gente começar a entender isso, a gente vai ver que Bram Stoker, que foi o cara que escreveu Drácula, ele deve ter tido uma visão de um espírito sugando a energia vital de outro ser enquanto dormia ou sendo obsidiado naquele momento, e aí ele teve a brilhante ideia de falar que aquele espírito estava mordendo o pescoço da pessoa e sugando o sangue dela. Porque era muito fácil associar essa figura fictícia do vampiro ao morcego, que já faz isso. É um hematófago. Então, assim, nós temos aí a ideia construída, lançada para dentro da natureza. Se você observar de novo, nós temos aquela escritora que escreveu o Lobisomem. Lobisomem. É aquela pessoa que teve uma visão de um licantropo. Para quem não sabe, dá uma olhadinha, uma estudadinha no Livro dos Espíritos, você vai ver que os espíritos podem plasmar o seu perispírito em formas animalescas. E isso se chama licantropia. E a licantropia, ela não serve só para lobo, ela serve também para os morcegos, aspas, ou para os vampiros energéticos da espiritualidade, que se
deformam, se mostram bem deformados e vivem de sugar a energia dos seres vivos. Então, os vampiros, eles são espíritos sob a influência das energias negativas e processos magnéticos ao qual estão ligados à sua própria evolução. Sendo assim, estão situados e atraídos para uma região de baixo teor energético, onde a atmosfera sempre se mantém nublada ou até mesmo obscura. Isso aí já explica que o medo deles, o medo do dia. Olha só, isso aí que eu estou falando gera uma produção de miasma e energia deletéria, essa atmosfera obscura e nublada, que vocês não têm noção. E o que acontece? Já vem a explicação sobre se esconder dos raios de sol. Para vocês, olha, uma dica, amigos. Você tá lá se sentindo mal, triste, acordou amuado, sem graça, e aí você abre a janela e você vê que tem sol lá fora. Meu querido, minha querida, levante-se, vá ao quintal, vá na porta de sua casa, saia e tome sol. Sabe por que você tem que tomar o sol? Vou te falar o porquê. Porque o sol, ele tem a capacidade de derreter, desfazer, desmanchar esse tipo de condensação energética chamada miasma ou energias deletérias. Ele desfaz. Então, da mesma forma também que eles temem o alho. Você sabe por quê? Isso é histórico. O alho, gente, é um alimento considerado uma arma de combate. Porque ele culturalmente é usado para afastar as energias negativas e ainda tem função importante na desintoxicação sanguínea. Ou seja, ele desintoxica o sangue, por isso que fica aquela coisa do alho, trazer a ideia do alho, né? Poderia ser um sal grosso, o vampiro tem também um medo de sal grosso, joga sal grosso nele. É bem assim, é bem assim. Mas a ideia, para a gente estar fazendo essa comparação aí, do fictício com o que é a realidade no plano espiritual. Então nós já temos a ideia aí, entendendo que ele teme o sol. Exatamente. Mas não para por aí. Eles evitam o solo sagrado. O que é um solo sagrado? Um solo sagrado é você quem sacramenta ele. Olha, já que com certeza não encontra um campo de atuação em psicosferas iluminadas pela luz da prece e da fé, olha aí já uma orientação para a gente. Onde, para se sustentar esse ambiente, é necessário que nenhum vício ou sentimento inferior seja alimentado. Além disso, o fato do mito, né, ter esse medo do solo sagrado, é porque, o que é solo sagrado? Se você faz as suas orações diárias, se você mantém o seu pensamento positivo, você cria ao seu redor uma psicosfera de luz. E a egrégora da sua casa, ou energia psicosfera da sua casa, também se torna uma energia protegida. Eles não encontram o ambiente, eles não vão conseguir pôr o pé em solo sagrado. Esse é o sagrado. Com certeza. E além disso, esse mito aí dorme em caixão. Ah, já na hora você já remete, se associa. Remete ao pensamento que este ser ressurge depois da morte. Exato. Sempre nos filmes ou em livros, o vampiro tem que, para ele surgir, a pessoa tem que morrer. E aí ela renasce como vampiro, o que é um fato, na verdade. Se você reparar, a maioria dos vampiros energéticos, eles não estão encarnados, eles estão desencarnados. E quando são vampiros encarnados, é porque descobriram como roubar energias usando a própria mediunidade, ou fazem isso até sem ter consciência automaticamente. Sim, existem espíritos que são vampiros energéticos desencarnados e existem pessoas que funcionam como vampiros energéticos. E tem alguns que têm consciência que sugam a energia dos outros. Tanto que quando fica sozinho, fica desesperado para ir para o meio da multidão para poder se sentir seguro, alimentado de novo. Interessante? E isso acontece. Temer a cruz. Eles temem a cruz e isso é uma lógica, porque nós sabemos que é um símbolo do martírio de Cristo.
onde se concentra toda a fé dos encarnados que veem nela o ato de amor, renúncia e fé do nosso Cordeiro para com a humanidade. Como o sentido é simbólico, gente, na verdade, um vampiro energético teme a luz da espiritualidade. Ele foge perante a presença de irmãos trabalhadores de última hora, que ao aparecer trazem consigo os germens de luz atuantes no reequilíbrio espiritual e espiritual. O vampirismo espiritual, ele pode ocorrer, gente, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. E ainda pode até mesmo se tornar um fenômeno constante na vida de uma essência, seja ela encarnada ou desencarnada. Sim, existe o vampirismo na desencarnação. Daí vem a última comparação, que na verdade traz a concepção de que para se tornar um vampiro é necessário ser mordido. O que é uma mordida? A mordida em si já tem um significado mais profundo, porque para nós seres vivos é uma lógica entender que tudo que nos infecta tem que penetrar nossa pele, passar pela nossa pele, perfurar nossa proteção externa, que é a pele, e invadir nossa estrutura interna. Tal qual acontece com os vampiros energéticos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ao abandonarem seus corpos físicos, eles são regidos pelo magnetismo íntimo que existe nas duas dimensões da vida. Então, eles atraem para si todas as felicidades e tristezas de sua jornada evolutiva. E é nessa hora em que a quantidade de bem realizado durante a vida tem que superar os erros. Quando isso não acontece, e como ele está sob o próprio julgamento, são os próprios sentimentos desse indivíduo que tem a capacidade de transformar a sua essência em independente, que se alimenta da emanação de outros seres. E nesse processo, não somente o algoz, mas também a vítima se tornam os responsáveis por atrair ou afastar tal acontecimento. É uma responsabilidade das próprias pessoas e dos próprios espíritos. Infelizmente, os espíritos que quando desencarnam, eles, para controlar a própria emoção, eles têm que aprender novamente. A gente acaba reaprendendo a viver no plano espiritual. Assim como para a criança, quando ele chega aqui, ele é um bebê, e aí ele vai se tornar um adulto através do aprendizado durante a vida. Só que ali, quando a gente morre e volta para o plano espiritual, a cronologia é outra. E o tempo é outro. E você já desperdiçou uma vida inteira ou garantiu que essa vida fosse válida. Olha que interessante. Ou seja, a quantidade de acertos tem que ser a maior do que a quantidade de erros. Que interessante. Então, o vampirismo exercido de lá para cá ocorre principalmente para satisfazer os vícios existentes do espírito perturbador antes do seu desencarne. Entenda, mesmo após a morte do corpo físico, o espírito ainda pode sentir necessidade de satisfazer desejos, como uso de droga, uso das energias deletérias provenientes do tabaco, álcool, droga, alimento e até de sexo desregrado. Então, sendo assim, esses espíritos obsessores se aproximam de pessoas que estejam utilizando essas substâncias ou praticando esses atos para que possam vivenciar as sensações e se alimentar dos fluidos emanados por esses vícios. E isso daí gera uma dependência entre o algoz e a vítima, que também se satisfaz do vampirismo, porque ela deseja ou a substância ou o ato. E o espírito viciado, doente, faminto por fluidos, o incentiva a tais hábitos. É a hora, sabe aquela coisa assim, olha, ele é alcoólatra, entrou tá tentando combater o alcoolismo e parar de beber. Mas aí, quando a pessoa sai de lá do AA, no meio da rua, vem um pensamento do nada, que fala assim, entra e toma uma cachaça, não vai fazer mal, é só uma dose de cachaça. E a pessoa fica, será? Eu vou, vai ser só uma dose. Quando ele acorda para a vida, ele tomou todas as doses de cachaça, mais todas as doses de bebida que ele podia tomar e mais um pouco, e já saiu do ambiente que ele estava e perdeu totalmente o controle das próprias atitudes e fez muita coisa que não deveria ter feito.
É assim que um espírito obsessor vampiriza um ser, um encarnado. Na hora que ele está tomando a cachaça, ele elimina éter, que é uma substância que tem tanto no plano material quanto no plano espiritual. E aquele éter é sugado pelo espírito que dá para ele a satisfação, a saciedade da necessidade que ele tinha de usar aquilo, mas como morto, como desencarnado, ele não tem mais esse acesso. A matéria fica. Quem vai são as essências. Então, se pararmos para pensar, chegamos à conclusão que talvez estejamos sendo vampirizados 24 horas por dia, já que a maioria dos encarnados, por não verem o ato vampírico, acabam sustentando vícios e atitudes que facilitam esse processo, ignorando completamente a ideia de equilíbrio e prática da reforma íntima. Vou falar uma coisa para vocês, ó. Você que fuma, quando você acende um cigarro e você solta a fumaça, na hora que você solta essa fumaça, vem 1000 bocas e sugam que você acabou de eliminar. Quando você bebe, você se torna um super-herói, sabia? Porque você anda na rua com uma capa de espírito negativo, arrastando no chão. Você vira um super-herói. Aí vira e fala assim, eu bebo, mas eu não embebedo. Aí eu posso beber o tanto que for, que nada acontece comigo. Enquanto você tiver utilidade para esses espíritos, eles vão até te proteger, para que não aconteça realmente nada com você. Vírgula. A partir do momento que eles detectarem que o seu organismo vai ter uma caída e que você não vai morrer, por exemplo, que você vai morrer por cirrose, eles te abandonam a mercê. Aí, ó. Nossa, você toma uma dose sem bebeda, você passa mal, é horrível. Entendeu? Todo aquele quadro de sustentabilidade alcoólica some. E isso em todos os setores acontece. Por quê? Porque eles vão te manipular, eles vão te usar para satisfazer as próprias vontades. Na sequência, vamos entender que, como espíritas, nós temos o privilégio de ter conhecimento disso. O que com certeza vai abrir nossos olhos para nossas próprias atitudes e escolhas. E aí a gente vai passar a ponderar perante os ensinamentos cristãos que nos mantêm em uma postura que gera ao nosso redor uma espécie de campo de força contra os ataques desses irmãos em sofrimento. Gente, está aí o significado do alerta de Cristo para a humanidade inteira. Orai e vigiai. Por favor. De novo. Orai e vigiai. Cria esse campo de força, ora, vigia, observa você mesmo, observa o quanto você é bom, o quanto você tem que melhorar isso ou aquilo. Procura desregular esses vícios, tirá-los da sua vida, sabe? Você pode experimentar os prazeres da vida sem se tornar algo que tem que ser o tempo todo a mesma coisa. Tudo em excesso faz mal pra gente. Eu espero que a mensagem tenha chegado até você da maneira mais clara possível. Agora você já sabe o que é vampirismo energético. Eles existem, eles são espíritos, são seres humanos desencarnados que se comprazem em alimentar das energias que você, como encarnado, emana, ou desencarnado também pode emanar. Então vamos todos concentrar para manter uma psicosfera de luz, de paz ao nosso redor. Acho que o recado está dado. Bom, se o recado está dado, você vai correr lá no Facebook, curtir nossa página Espirais de Luz e vai se inscrever no YouTube e ativar o sininho, porque já tem até palestra nova lá, gente. Vai lá, porque em breve vai ter todas essas que a gente faz aqui ao vivo e a cores para você consumir, pelo menos, espiritismo na sua vida e praticar a reforma íntima. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.